Hoje, o Cultura e Saber acontece diretamente da cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas. Agora nós vamos conversar com a escritora Roseli de Moraes, que escreveu o livro Domine o Seu Futuro. Roseli, eu começo te agradecendo pela sua presença e vou pedir para, antes de falar do livro, você contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Olá, Ilka, é um prazer estar com você aqui e com todos que vão estar nos assistindo. Bom, eu tenho 55 anos, sou formada em psicanalista, fiz também pedagogia, exerci a função aqui no município de Nova Odessa como diretora de escola durante 19 anos. Depois, concursada, eu fui para a saúde, onde eu realizei vários projetos relacionados à saúde mental, né? Dentro do município, principalmente alguns que a gente se destaca, como o projeto Fênix, as questões sociais também, né, com os idosos, os clássicos da papoterapia. Enfim, nós hoje temos também um Instituto Roseli de Moraes, onde realizamos cursos relacionados à saúde mental e principalmente o nosso principal curso hoje é o de psicanálise. Então, hoje nós estamos em todo o Brasil, né, porque os nossos cursos são ao vivo pela plataforma Zoom, onde nós realizamos o curso de psicanálise, onde a pessoa pode estar também exercendo a função de psicanalista e também ajudando as questões emocionais. Hoje também participei dentro do município do social, onde depois, pós o Covid, nós fizemos um levantar, né, do CRAS, levantar social da cidade. As questões de saúde mental e do social, elas estão muito ligadas, e principalmente as questões educacionais. Então, quando a gente trabalha social, saúde mental, saúde e educação, quando a gente faz um trabalho bacana, a gente vê vários resultados. E foi o que aconteceu aqui na cidade de Nova Odessa, onde nós estamos. E aí veio com todo esse intuito de realizar questões sociais, a questão de gestões públicas, veio a vontade de escrever esse processo. Hoje, como eu acabei me aposentando na rede pública há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter um espaço para elaborar o livro Domine Seu Futuro, onde que a gente construiu ele durante esse 1 ano, e hoje a gente lançou esse ano de 2025. É um livro voltado às questões emocionais, de como você pode se lidar no seu dia a dia com as suas questões profissionais, pessoais, familiares, e a gente fica muito indeciso em questões: o que eu vou fazer? O que fazer? Né? E às vezes a gente está muito desconectado de si. E esse estar desconectado nos faz um momento de reflexão. Sabe aquela paradinha que você precisa congelar o tempo, estar se olhando, e o livro é isso. Ele traz esse momento de reflexão, de se conectar, né, e voltar a se associar-se consigo. Sim. Então é esse o objetivo do livro. Muito bem. A gente tem o livro aqui, que aliás tem uma capa muito bonita, muito interessante. Esse é seu primeiro livro? Este é o meu primeiro livro e agora em outubro nós vamos estar lançando o segundo livro. Muito bem. Aqui está escrito Transforme Finanças, Carreira e Vida. Isso. Como que você pensou neste tema de transformação? Quando eu leio esse título, eu entendo que ele vai falar muito sobre a questão financeira, né? Porque tem aqui finanças, carreira. Que linguagem você utiliza nesse livro? É uma linguagem simples, onde qualquer pessoa pode estar lendo, né? É uma linguagem, vamos dizer, popular, onde todos podem estar saboreando a leitura. É Sim. uma leitura simples, porém ela é profunda, aonde você, porque hoje o nosso dia a dia, Ilka, a gente vai para a academia, muitas pessoas querem fazer
regime, a questão alimentar, a questão profissional, a questão amorosa. Então, tudo está incluso no nosso dia a dia. E muitas vezes essa rotina do dia a dia desconecta o indivíduo de si. E muitas vezes ele entra nessa desassociação de si e esquece realmente quais os objetivos e o que lhe traz a felicidade. Sim. E o livro traz esse momento de você se conectar, de olhar seus objetivos e realizar algumas reflexões, né? Por exemplo, reflexões sobre a sua ansiedade, como lidar, inclusive o livro que nós estaremos publicando agora em outubro, ele é voltado somente para a ansiedade. Como você transformar a sua ansiedade, porque existe alguns sentimentos e algumas dores que não existe cura. Existe uma moldagem, existe um olhar e um mecanismo diferente de como lidar com isso. Então, os dois livros, eles trazem essa linguagem simples para a população, porque a gente vê, né, que a maior parte está com dor e não quer olhar essa situação e se desconecta no dia a dia. A gente às vezes até esquece de olhar para um filho, no olho do filho, não é? Sim. Ou às vezes uma conversa com um parceiro, aquela conversa simples de como foi o seu dia, aquele jantar saboroso. Eu lembro quantas vezes um final de tarde a gente senta para tomar um café, a gente sabe que a ceia é um momento de reflexão, um momento de diálogo entre as famílias, né? Jesus já traz esse olhar, né? Que todas as vezes quando ele conversava, olha, eu vou jantar na sua casa, vamos fazer uma reflexão, vamos olhar para o nosso interior. E a gente vê essa população, essas pessoas hoje, muito no online, se desconectando. E o livro físico, ele resgata também essa conexão, esse pegar, sabe? Que é necessário. E o olhar do dia a dia. Então, o livro, ele resgata alguns valores também, que foram esquecidos com essa modernidade e com essa transição do século XXI, para que a gente retome algumas questões e traga um novo olhar para a história dessa sociedade, para essa nova geração, e um contexto realmente de estarmos aqui, né? Nós estamos aqui numa biblioteca. Sim. E esse resgate e esse trazer essa conexão novamente os objetivos que a gente tem dentro de um contexto, não só de saúde mental, mas também num contexto social, da valorização da família, do olhar para a família. Então, essa conexão, tanto o livro Domine Seu Futuro, como transformando a sua ansiedade, que a gente fala que a gente não cura a ansiedade, ela está com você, e não só a ansiedade, mas como outros sentimentos também. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E trazer e se conectar novamente é o objetivo do livro. Transformando sua ansiedade é um próximo título que você já está trabalhando. Exatamente. Está para sair agora em outubro, né? É um tema bastante polêmico, porque todos nós somos ansiosos, né? E muitas vezes também a gente não sabe lidar com a nossa ansiedade, né? E às vezes existe o outro lado da ansiedade positiva, né? E esse olhar a ansiedade não como algo taxativo, algo que nos prejudica, mas que nos valorize, um olhar, uma parte do ser humano, também está nesse livro, nesse próximo livro.
Roseli, você acredita, os seus 2 livros, né, tanto esse que já está publicado quanto esse que você ainda está em projeto, eles tratam sobre o modo como as pessoas vivem hoje, né? Você falou bastante dessa questão da ansiedade, realmente ela é um mal agora deste século, né? Muitas pessoas, o Brasil, ele é quase um dos países onde existem mais pessoas ansiosas, se não me engano, só perdemos para os Estados Unidos da América. Você acredita que o nosso modo de viver hoje, ele causa essa ansiedade na gente? Então, hoje, nós precisamos ter um olhar diferenciado nas nossas crianças e, principalmente, na questão familiar. Sim. A estrutura familiar, resgatar essa família, esse elo vai ser importante, porque depois a educação, a escola, as gestões públicas, elas não vão dar conta. E Sim. aí nós vamos ter um caos se a gente não olhar para si e resgatar e trabalhar esse movimento social, educacional e saúde, né? A gente fala assim muitas questões, muitas pessoas estão se adoecendo, indo para o pronto-socorro, é algo emocional. Né? A gente, academia, teve um problema do coração e acabou indo para o hospital, ou acabou falecendo, ou olha, aquela pessoa tinha uma vida saudável e está com câncer, ou agora está deprimida. Então, o que acontece? É essa desassociação, é esse desconectar que precisa se resgatar. E a gente tem esse olhar, né, dentro das experiências que a gente tem, dentro dos contextos de saúde mental, gestão pública e trabalhar o social, principalmente a educação, ela precisa ter um novo olhar. E a gente faz, né, trazer esse resgate de leituras, de olhar para a pessoa e se entregar e realmente se conectar-se consigo, é um caminho, é uma luz que a gente precisa estar caminhando. Continuar investindo nesse Com sentido. certeza, em todas as situações, em todos esses momentos, existe a necessidade desse investimento. Sim. O Cultura e Saber está acontecendo diretamente da cidade de Nova Odessa, aqui na região metropolitana de Campinas. Neste momento, a gente está conversando com a Roseli de Moraes, que escreveu esse livro Domine Seu Futuro, que trata um pouquinho sobre reconstrução e sobre como ressignificar, né? A gente vai por um rápido intervalo e voltamos já já com um pouquinho mais de conversa. Até já! Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber, que está acontecendo diretamente da cidade de Nova Odessa, na região de Campinas. A gente está conversando com a Roseli de Moraes, ela é escritora deste livro aqui, Domine o Seu Futuro. Roseli, falando sobre este livro, vou pedir para você escolher um trechinho dele para a gente, Claro. ler para quem está em casa conhecer um pouquinho mais sobre o que vai encontrar quando procurar o seu livro. Bacana. Essa é uma leitura simples, porém reflexiva. Ele tem 4 blocos e é importante que você leia com calma, né? E releia também dentro de um contexto, porque você vai se conectando consigo, não só com o livro, mas consigo mesmo. Tem algumas frases aqui que é bem bacana. Por exemplo, identificar o que é importante e como a tarefa se relaciona com seus objetivos maiores é o caminho para superar a procrastinação, porque nós vamos estar também trabalhando a questão de procrastinação. Sabe aquela história, eu vou fazer e deixo de fazer? Sim. Então, nós vamos também trabalhar um pouquinho sobre a questão de procrastinação. Outra questão que nós vamos trabalhar é o amor a si e o auto-perdão. Às vezes a gente perdoa o outro e esquece de nos perdoar, né, Ilka? E nos olhar nesse contexto, né? Que nós somos diferenciados, que nós temos falhas. Então é importante ter esse olhar, né? Então aqui, chegar até aqui foi uma jornada de autoconhecimento e transformação. Exploraremos conceitos e ferramentas que não apenas inspiram a refletir sobre o seu futuro,
mas também incentivam você a assumi-lo por completo. Então, se assumir, ser o autor da... A gente fala assim, tanto em ser o autor da nossa própria história, mas a gente não consegue. No ato de agir e de fazer ações, é importante que a gente reflita nesse contexto, porque é tão fácil falar, seja o autor da sua história, mas o que é ser o autor da sua história? Né? Como atingir esse obstáculo? Quais são os tipos de tomada de decisões? Porque muitas vezes toda decisão tem uma perda, né? Então, as nossas escolhas nos transforma. Nós estamos nos transformando todo dia, né? Hoje tem uma nova Ilka. A Ilka de ontem, ela já morreu. Ela ficou naquele passado. Hoje você está com novos olhares, novos aprendizados. Mas esse olhar, ele é importante ter esse olhar o tempo todo para novas conquistas. E a gente acaba o quê? Muitas vezes voltando ao ser anterior, a Ilka, por exemplo, do passado, e deixando a essência da própria Ilka se transformando e trazendo novos horizontes para ela. Então, esse livro traz, por quê? Porque eu vou dominar, por que tem esse nome forte? Domine o seu futuro. Realmente, porque quando você domina você, quando você se autoconhece, você domina não só o seu futuro, como o importante é dominar o aqui e agora, o seu presente para construir esse futuro. Então é bacana. E tem uma frase aqui bem bacana que tem aqui, ó, identificar o que é importante e como a tarefa se relaciona com seus objetivos maiores é o caminho para superar essa procrastinação. Então, muitas vezes a gente precisa, né? Precisamos ir além, definir metas, colocá-las em prática. O autoconhecimento sem ação não nos leva a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. Então, são frases que tem aqui, mas o livro é bem profundo, contexto, que vai estar te orientando. Ele não chega a ser um livro de autoajuda, porque o livro de autoajuda, ele vai trazer soluções. Este não traz soluções, ele te traz um caminho, porque quem vai trilhar o caminho e quem vai trazer as soluções para os seus problemas é você, né? O livro é quase uma terapia. É praticamente quase uma autoanálise, né? Você citou um ponto muito interessante 2 vezes, que é sobre a procrastinação. Hoje, isso também é um tema muito comum, muito se fala sobre procrastinação, e aí a gente tem muitas pessoas se autodiagnosticando com TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção, e a gente sabe que esse é um dos sintomas do TDAH, a procrastinação. E muitas vezes essa procrastinação não vem por conta de TDAH ou qualquer outra questão, mas muito pelo modo como a pessoa enxerga a vida durante seu caminho, né? Exatamente. Se todos nós formos fazer alguma avaliação hoje, todos nós seríamos diagnosticados a algo, Ilka. Seja TDAH, seja autismo, porém, toda a vida, são características e comportamentos que durante a sua infância, a sua adolescência e a sua história de vida, você criou esses comportamentos e essas características. Então, hoje, tudo tem-se um laudo, mas a gente esquece que o ser humano ele é único. Então, mesmo que eu tenha um laudo de autista, ou TDAH, ou um déficit de atenção, ou algo, eu preciso aprender a lidar com isso. Trazer esse resgate de lidar. E a família também lidar com aquele com dificuldades. Então, o comportamento, a vida social, o isolamento, por exemplo, da criança no mundo da internet, as características de falta de comunicação também leva a pessoa a desenvolver até comportamentos de TDAH, que é um tema que dá uma outra entrevista
bacanas sobre essas questões. Sim. Agora, Roseli, a gente está fazendo essa entrevista diretamente para você que está chegando agora. O Cultura e Saber ele está acontecendo diretamente de uma biblioteca, de um ETEC, né, uma escola técnica estadual, na cidade de Nova Odessa. Então, a gente está num ambiente escolar onde tem muitos jovens, né, principalmente do ensino técnico médio, ali então adolescentes. E aí eu te pergunto, Roseli, você acha interessante trazer para a sala de aula esses temas, principalmente relacionados à saúde mental? Sim, nós tivemos vários projetos dentro daqui do município, quando eu trabalhei nas questões do social e da saúde mental, de levar projetos, palestras para as escolas estaduais relacionados à saúde mental. Então, trazer esse olhar para a sala de aula, e não só para a sala de aula, tá? Os profissionais da educação também estão precisando, e muito. E é uma comunidade, vamos dizer, que está esquecida pelas questões, né, da sociedade e da própria gestões públicas. Então, é uma classe, os educadores e gestores, aquele que está dentro da escola, ele precisa de um amparo também emocional, não só o aluno, porque aquele que vai cuidar do aluno, ele também precisa ter cuidados. Então, a gente percebe que precisa ter um olhar novamente para esses educadores, um olhar do que é educação dentro de um contexto brasileiro. A educação hoje ela está muito perdida dentro das questões pedagógicas. E eu percebo que precisa ter um resgate nesse sentido. E a família. Então, tudo isso, Ilka, ela envolve num pacote só. Porque, sabe aquela história antes? Você precisa de estar alimentado para você se desenvolver dentro da escola. Lembra que, Sim. inclusive, nós fizemos todo um trabalho das questões da merenda escolar? Ótimo, hoje está bem estruturado as questões de merenda escolar, uma boa parte do nosso país. Mas vem junto hoje, você precisa estar bem para você desenvolver o seu cognitivo dentro de um contexto pedagógico, para você se absorver os conteúdos necessários. E não só você que precisa, aluno, estar bem, mas aquele que transmite o saber, ele não está bem. E quando ele não está bem, desassocia todo um ambiente escolar. Então, nós precisamos sim ter um olhar diferenciado dentro da questão dos adolescentes, principalmente essas crianças que hoje estão indo para o mercado de trabalho. Sim. E que muitas vezes acham que tudo é fácil e aí se frustram demais. E aí vem as questões, quando se frustra porque não acontece os desejos que precisa ser, que querem que aconteça, porque hoje o jovem acha que é tudo fácil. Né? E hoje a gente sabe que o mercado de trabalho não está faltando emprego, está faltando jovem interessado para trabalhar. Então, nós temos entre N situações e dentro desse contexto precisa ter esse resgate. E aí vem o quê? Todo um pacote de ser trabalhado, né, dentro da educação. Sim. Agora, Roseli, falando sobre esse processo de escrita até a publicação do livro, você me contou um pouquinho da sua trajetória, sobre os caminhos que você trilhou até aqui, então você já tinha um certo conhecimento, né? Sim. De qualquer forma, você acredita que para o escritor este caminho é um caminho fácil de se trilhar? Olha, eu levei 55 anos para escrever um livro, de acordo com as minhas experiências de vida, né? Profissional e pessoal. Hoje eu sou mãe de 2 filhos, hoje construí um trabalho, um legado dentro do contexto do município de Nova Odessa. Fui para a saúde, educação e social, hoje conheço um pouco, estive em frente à comunidade, né, à família, dentro do contexto social, para construir e escrever o saber. Então, o saber, ele vem do contexto
educacional, pedagógico, da sua construção, né, do seu saber institucional, escolas, cursos e tudo mais, mas o saber também da vida, ele completa esse contexto do escrever, porque você vai se identificando e trazendo a sua trajetória dentro do livro. Então, quando você lê um livro, o meu olhar, né, a minha interpretação vai ser diferente da sua, porque a sua história é diferente da minha. Então, esse livro, quando outros lerem, eles vão se identificando com a sua história. Por isso que é bacana esse livro. Então, ele é como se diz, um complemento, né? Um complemento da Roseli de Moraes, um trabalho de você deixar um olhar para aquele que vai realmente colocar a mão, ler com atenção e saborear uma leitura. E eu acho que o incentivo, novamente, à leitura, o colocar na mão, ele é essencial para os jovens, para as crianças e principalmente para todos que queiram, né, ter um aprendizado, porque a gente tem um olhar fala assim, as pessoas leem, mas não existe realmente um letramento. Diferença de você ler algo e você ter um letramento e conectar-se com essa leitura e refletir naquilo que você está lendo e interpretando aquilo no seu olhar, hoje nós temos uma dificuldade enorme, principalmente com os adolescentes, que leem várias situações, tudo, né? Tudo está lá na internet. Hoje nós temos uma biblioteca virtual, que é a internet, em todos o contexto, mas ao olhar e saborear e interpretar o letramento está faltando. Sim. E a gente fala assim, a gente tem hoje, se eu tivesse, né, todo o material que eu tinha dentro, mas a gente, para ler, a gente tinha que vir aqui na biblioteca, olhar, saborear o cheiro de uma biblioteca. Ele é magnífico e a gente precisa resgatar também essa questão. É verdade. Roseli, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero agradecer a sua participação, pedir para você deixar um recado para quem está em casa e também mostrar para a gente, falar para a gente como que a gente encontra o seu livro. Sim, eu quero deixar o meu contato, caso você queira ter o livro, a gente entra em contato pelo telefone 19 991 20 63 47. Repetindo, 19 991 20 63 47. Primeiro quero agradecer esse convite, Ilka, espero que possamos nos encontrar novamente por falar em vários temas relacionados às questões sociais e saúde mental. Foi um grande prazer estar com você e você que está nos assistindo, eu espero que você comece a ter esse momento de reflexão, de se conectar em si, para você encontrar realmente quem é a sua essência. Isso é importante. É isso, muito obrigada. E para você que está em casa, se você perdeu alguma parte do nosso programa, ele fica completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra na programação. Até mais.